Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Robson Charles e eu estou fazendo uma série aqui sobre coisas na Bíblia que nós devemos fazer, comparando com as coisas que Jesus faz por nós. Esse é o quarto episódio da série e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Pedro, sobre o que Jesus fez para Pedro e o que Jesus pediu para Pedro fazer. Eu quero ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as redes. Então, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim, procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado, assim como Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: Não tenha medos, a partir deste momento tu serás um pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. E essa é uma história que provavelmente você já pode ter ouvido ela de várias formas, mas eu quero que você preste um pouquinho de atenção no que a palavra do Senhor vai nos revelar aqui, a forma como Jesus trabalhou na vida de Pedro e a forma como Pedro trabalhou para cooperar com as obras que Jesus chamou ele para fazer. Aqui no início dessa palavra, ele diz que Jesus chegou ali e os homens estavam do lado do barco lavando as redes. Então, uma das coisas que eu quero que você preste atenção aqui é que mesmo Pedro e seus amigos que estavam ali pescando após ter tentado pescar a noite inteira, eles simplesmente não se revoltaram, abandonaram o barco e foram embora. Eles estavam ali lavando e organizando a rede, deixando tudo pronto para tentar novamente, para mais uma vez eles voltarem a trabalhar e deixar tudo conforme eles precisavam para trabalhar. Então isso é uma coisa que Deus quer, que nós prestamos atenção. Às vezes um dia seu não foi bom, às vezes algo não deu muito certo em uma tentativa que você fez ali no seu trabalho ou de conseguir algo para poder trabalhar e você acaba perdendo as esperanças, acaba ficando chateado e acaba querendo jogando tudo pro alto. Jesus, ele pede que você deixe tudo pronto para na hora que ele der uma palavra, você esteja ali pronto e apto para trabalhar para ele. E no versículo 3 diz que ele entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia para que ele pudesse ministrar a palavra dele para as pessoas que estavam ali prontas para ouvir a Jesus. Então, uma segunda observação que você precisa ter nessa palavra: Deus, ele vai usar o que você tem, para que através do que você tem, você possa auxiliá-lo a levar a palavra, a mostrar o amor que ele tem pelos seus irmãos, a mostrar o quanto ele é bom e o quanto ele não importa se você tem algo grande ou algo pequeno, mas ele só precisa que você esteja disposto a entregar o que você tem ali na hora para ajudar Jesus a ganhar almas para o céu. E aqui, depois que Pedro
ajuda Jesus, depois que ele coloca Jesus ali no barco, ele afasta um pouquinho o barco para Jesus poder ministrar a sua palavra para as pessoas que ali estavam, Jesus dá uma palavra para Pedro e isso muda totalmente o destino da vida de Pedro, onde ele diz: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. E às vezes você pode estar pensando assim, mas será que Pedro não estava nessas águas que já eram mais profundas? Será que Pedro não usou ali de toda a dimensão da onde ele estava para tentar pescar? Quando Jesus fala para você assim, eu quero que você vá para águas mais profundas, ele está chamando você para um relacionamento mais profundo com ele. Ele está chamando você para você simplesmente perder um pouquinho o chão embaixo dos seus pés quando você entra na água, para que você se torne totalmente dependente dele, para que você fique numa situação onde você possa se afogar, mas você não irá se afogar porque você sabe que a mão de Deus estará ali para te segurar o tempo todo. Quando Jesus aqui fala para Pedro, vá para águas mais profundas, ele pode estar falando para você hoje, eu quero que você venha mais profundo nesse relacionamento que você está tendo comigo, que você comece a me buscar com um pouquinho mais de intimidade, que você me conheça mais a fundo, para que aí sim eu possa fazer as minhas obras na sua vida. Porque assim que Pedro ouviu essa palavra, e nessa hora eu falo que eu me identifico muito como Pedro, porque às vezes eu tenho essa mesma atitude. Quando Jesus falou isso para ele, ele replicou a Jesus, ele retrucou ali e falou assim, mas mestre, eu trabalhei a noite inteira, eu tentei fazer isso durante a noite inteira, eu passei a noite inteira, eu já estava ali no local onde você está mandando eu ir, e nada eu consegui pegar. Só que, porém, Pedro, mesmo retrucando a Jesus, ele continuou sendo obediente, porque a palavra diz que, todavia, confiando em tua palavra, eu lançarei as redes. Então, mesmo ele tendo passado por um processo de ficar a noite inteira ali pescando, por ele ter passado por esse processo de não conseguir ter pegado nada, de estar cansado de ter trabalhado a noite inteira, assim que Jesus soltou uma palavra sobre a sua vida e pediu para ele ir lá e lançar a rede, ele falando, todavia, Jesus, eu confio em ti e eu voltarei lá e farei a sua vontade. E assim diz que nessa hora, eu estava lendo até um estudo aqui na parte da Bíblia que diz que acontece uma situação bem engraçada, porque Pedro, ele era um especialista em pesca e Jesus não tinha conhecimento nenhum em pesca. Jesus, ele era um carpinteiro. E qual seria a situação que você se colocaria no lugar de Pedro? Dar ouvidos para uma pessoa que nunca pescou, dar ouvidos para uma pessoa que não tem conhecimento sobre pesca, mas porém ele é o único Salvador, ele é o único que é o caminho para que possamos chegar a Deus. E você ali com toda a sua experiência fala assim, Jesus, mas eu tenho conhecimento, eu já fiz tudo isso, eu já fiz de todas as formas que eu sei e não está dando certo. Existe uma grande diferença na sua vida. Às vezes você pode ser um especialista em algo, fazer de todas as formas que você conhece, tentou ali de inúmeras formas diferentes e não está dando certo. Porém, quando você está embaixo de uma palavra de Deus, porém, quando Deus libera uma palavra para a sua vida, toda a situação se transforma. Então, às vezes, o que você está precisando ali para que dê certo, o negócio que você está tentando, algo que você está ali buscando fazer, é estar embaixo de uma palavra de Jesus. Porque aqui diz que após Pedro ter ouvido essa palavra e ter lançado a rede, ele começou a pegar tantos peixes que ele simplesmente teve que chamar os barcos das pessoas que estavam próximas, os barcos dos seus amigos que estavam próximos, e ele começou a dividir, ele pediu para as pessoas ajudarem a tirar a rede do mar, porque os barcos estavam afundando de tantos peixes. E aqui fica uma outra grande lição que a gente tem que tomar como sabedoria e aprendizagem sobre essa palavra. Muitas vezes você está buscando algo para satisfazer somente o seu ego, somente para satisfazer você, algo que só vai te trazer um benefício próprio. E Jesus está falando assim, todas as coisas que eu liberar mediante a minha palavra da sua vida é para multiplicar e para que esses frutos não sejam somente para você, mas que eles deem de uma forma de atingir inúmeras e inúmeras vidas. Então, presta atenção nas coisas que você está fazendo ou nas coisas que você está pedindo para Jesus. Você já parou para pensar se esse algo que você pede para Jesus é somente em benefício próprio ou ele vai multiplicar as bênçãos de Deus na vida de outras pessoas e outras pessoas também irão crer
que o Jesus que você serve, que o Deus que você serve, ele é poderoso para te dar algo tão bom assim, essa bênção que você recebeu, alcançar a vida de outras pessoas. E aqui no versículo 8, após ter acontecido tudo isso, após Pedro estar maravilhado com a palavra de Jesus se cumprir na vida dele, ele diz assim: afasta de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Nessa hora, Pedro mostra total dependência e total gratidão ao Senhor. Ele se humilha ali perante o Senhor e fala: Jesus, eu não sou digno de receber tal bênção, então se afaste de mim, eu não sou merecedor disso. Porém, Jesus, ele é tão misericordioso que ele olha ali a humildade de Pedro, ele olha a sinceridade no coração de Pedro. E nessa hora ele lança mais uma outra palavra para Pedro que diz: todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de almas. E olha como a gente deve estar atento e como a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que a gente pede para Deus. Muitas vezes você está pedindo algo para Deus e ele vai ser misericordioso, ele vai ser um Deus bom e ele vai entregar muito mais do que você pediu nas suas mãos. Mas será que você está disposto a fazer como Pedro fez? Quando ele estava ali com o seu barco cheio, como ele poderia simplesmente voltar ali para a margem, pegar todos os peixes, vender e ter um grande lucro ali e resolver a situação da vida dele? Porém, Jesus fala para ele que a partir daquele momento, ele seria um pescador de almas, ele iria trabalhar para o reino do Senhor. E no versículo 11, para finalizar, diz assim: então eles arrastaram os seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. E a pergunta que eu quero deixar para você no final desse vídeo é: você está disposto a renunciar tudo de mais maravilhoso que Deus entregou na sua mão, ou que Ele vai entregar nas suas mãos, ou aquele algo tão grandioso, aquela coisa que você pede tanto, que Jesus faça por você, aquela bênção tão grande que você está pedindo para Jesus? Se Ele te entregar, você está disposto a renunciar tudo isso, a deixar tudo isso de lado e seguir a Jesus, trabalhando para Ele na obra, tentando e ganhando mais almas para o reino? Presta bastante atenção, reflete um pouquinho sobre isso, sobre se você está disposto, e presta bastante atenção no que você vai pedir para Jesus, porque Jesus, ele é um Pai muito zeloso, ele está disposto e ele pode muito bem te dar tudo o que você pede, mas ele só quer saber se você está disposto a abandonar tudo e a seguir e a fazer o que ele vai pedir para você. Então essa é o quarto episódio, falando um pouquinho sobre Pedro, que simplesmente fez a parte dele, que foi voltar ao mar, lançar a rede e ver que ele estava debaixo de uma palavra de Jesus. E a palavra de Jesus se cumpriu na vida de Pedro, porque muitas vezes a gente quer que Jesus jogue a rede e sabendo que ele é a pessoa que irá colocar o peixe na rede, mas cabe a nós estarmos com a nossa rede lavada e pronta para voltar ao mar e jogar essa rede. E também cabe a nós a decisão de saber se Jesus chegar para a gente e perguntar se a gente está disposto a abandonar tudo que a gente acabou de conquistar com a palavra dele, se seremos fiéis a Jesus em abandonar tudo e seguir os passos de Jesus. Fica com a graça e com a paz de Cristo. Se você gostou dessa palavra, curte, compartilha esse vídeo e manda para as pessoas aí que precisam ouvir um pouquinho sobre a história de Pedro e assistir esse quarto episódio.